Aí é um podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu, Camila Winter e Danila Borobia decidimos criar essa iniciativa em um formato bate-papo sobre bastidores do empreendedorismo. Erros, acertos, perrengues, vida real, entrevistas com convidadas maravilhosas para gerar questionamentos, reflexões e aprendizados sobre como tocar um negócio sendo mulher em um mundo como esse que nós vivemos. De empreendedoras reais para empreendedoras reais. Essa iniciativa tem como ideia se transformar em uma rede de apoio para outras empreendedoras. Então, eu convido você a enviar sempre suas dúvidas, sugestões e desabafos para o e-mail podcastplantaí@gmail.com. E para receber as notificações dos próximos episódios, é só fazer parte da nossa lista de avisos, no link abaixo para quem vai assistir no YouTube. Bem-vinda a mais um podcast Plantaí. Eu aqui, Danila Borobia e Camila Winter. Hoje vamos conversar com a Rachila, que ela tem um trabalho super bacana de missões impossíveis aí, umas coisas bem interessantes, tem umas histórias bem bacanas que ela vai trazer pra gente. E aí eu já queria trazer aqui, Rachila, seja bem-vinda. Muito obrigada, Danila, Camila, pelo convite. Estou muito feliz de estar participando desse novo canal de informação e o que eu puder contribuir, conte comigo. E é bem legal, né, Rachila, que Conte Comigo é justamente o nome da sua empresa. E conta pra gente como que foi aí esse processo como que surgiu a Deixa Comigo, como que surgiu essa sua relação com o empreendedorismo. Conta pra gente aí como é que foi tudo isso, essa história. A Deixa Comigo, ela nasceu de uma forma muito inesperada na minha vida, porque eu nunca, na minha história, imaginei ser empreendedora, abrir um negócio. Então, a minha história começa como a grande maioria das pessoas, né? Você cresce, entra no colégio, estuda, entra no cursinho para vestibular, entra no vestibular pensando em quê? Em ter uma carreira, construir uma carreira, entrar numa grande empresa, pensar no seu crescimento empresarial dentro dessa empresa. E a minha história, ela se remete muito a isso. Pois é, gente, o meu caminho foi bem diferente do tradicional, porque, assim, o que eu sempre imaginei foi entrar numa faculdade, seguir uma carreira empresarial, fazer pós-graduação, pensar no meu crescimento. E, na verdade, eu fui parar no empreendedorismo, que era algo que eu nunca na minha vida sonhei. Mas, assim, como todo mundo imagina, né? Falar, Rachila, você não fez faculdade ou fez faculdade, o que você fez na tua vida, então? Eu fiz faculdade, geografia, não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje na minha área do meu negócio. Eu fiz um colégio técnico, na parte chamado técnico de geomática. A maior parte das pessoas no mundo acho que não sabem o que é geomática. Geomática trabalha com geoprocessamento, imagens de satélite, mapeamento. E aí, depois que eu entrei na geomática, eu fui me aprofundando nesse universo e fui fazer geografia. Aí comecei a minha carreira, né, acadêmica. Entrei na faculdade, numa universidade pública, que no Brasil ela é muito famosa, ela chama Unesp, é uma das universidades estaduais. Passei na Unesp, foi aquele sacrifício para pagar cursinho, porque eu nunca tive apoio familiar para poder me bancar. Então, eu trabalhava o dia inteiro, fazia cursinho à noite, depois passei na faculdade, foi aquele caos, né? Para conseguir me formar na faculdade, para vocês terem uma ideia, eu vivia entre 3 cidades. Eu morava em Campinas, trabalhava em Americana, estudava em Rio Claro. Para o ouvinte que está ouvindo, para quem não conhece, da minha cidade onde eu morava para a cidade onde eu estudava, eram 90 quilômetros. Eu chegava meia-noite na minha casa e saía às 5 horas da manhã, porque eu morava em Campinas, trabalhava em Americana, que são 30 quilômetros de Campinas, e depois eu estudava em Rio Claro, que é 90 quilômetros da minha cidade. Então, só para você que está me ouvindo perceber que não foi muito fácil essa questão de construir uma carreira acadêmica, porque a gente nasce e cresce ouvindo dos nossos pais. Você precisa ter uma faculdade, você precisa se formar para você ter um futuro. E foi disso que eu fui atrás, né, da minha formação. Só que a vida me levou para outro caminho, que foi para o empreendedorismo. E aí eu
me formei, comecei a trabalhar como geógrafa, trabalhei em São Paulo, fui trabalhar, larguei a minha cidade, né, Campinas, fui morar em São Paulo, trabalhava com mapeamento de áreas de risco, que é onde você mapeia casas que estão suscetíveis a deslizamentos, casas, né, que moram geralmente em pessoas em barrancos, áreas que o solo não é propício para uma construção. E aí eu mapeava essas casas, mandava para a prefeitura, para o prefeito fazer alguma coisa, né, levar essas famílias para um outro lugar, um lugar mais seguro. E aí eu fui ficando muito frustrada, porque quando você trabalha com isso, você quer o quê? Salvar vidas. E o que eu via era que o nosso projeto, todos os nossos mapeamentos eram engavetados. E aí eu comecei a ficar muito triste com aquele meu trabalho. Eu acordava 4h30 da manhã todo dia, eu não via resultado. O que eu via no final do ano, na época de chuvas no Brasil, era centenas, milhares de famílias sendo desabrigadas, perdendo suas casas, milhares de pessoas morrendo. Eu falei, não faz sentido, o que eu estou fazendo? Me matei de estudar, fiz faculdade, estou aqui trabalhando em São Paulo, não tenho qualidade de vida, ganho dinheiro, mas assim, não tenho vida. E aí foi quando a própria empresa entrou em crise, porque entrou a época de eleição no Brasil, em 2015, a empresa mandou 80 funcionários embora de uma vez, assim. A gente ficou muito triste com tudo isso, né, que a empresa estava vivendo, e aí eu fui na leva dos 80, e quando eu acreditava que era uma coisa horrível que estava acontecendo na minha vida, né, que era uma demissão em massa, falando, nossa, eu perdi a minha carreira, perdi o meu emprego, na verdade foi a melhor oportunidade que surgiu. Porque aí eu falei, eu quero mudar, eu tô me sentindo frustrada, eu não vejo sentido, eu não vejo propósito no meu trabalho, eu não vejo sentido no que eu tô fazendo aqui. E aí eu resolvi ir pro Canadá. Eu peguei todas as minhas economias, FGTS, tudo, e fui para Toronto. Morei 3 meses em Toronto, no inverno, que foi recorde de frio, menos 30 graus. E aí o meu objetivo era ficar no Canadá, estudar inglês, voltar fluente e tentar alguma carreira diferente do que eu estava trabalhando na geografia. E aí foi quando eu fiquei 3 meses no Canadá, voltei para o Brasil, e quando eu cheguei no Brasil, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não consegui a fluência do inglês, porque em 3 meses era muito pouco, para mim que não tinha zero de inglês. Cheguei no Brasil e falei, bom, estou desempregada, agora não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí comecei a trabalhar como autônoma. Teve uma empresa que eu trabalhei que eu tive 9 chefes. 9 chefes. Alguém imagina o que é ter 9 chefes? Eu tive. E esses 9 foram para empresas diferentes e eu comecei a oferecer serviço como freelance. E aí fui trabalhando para eles e tudo mais. E eu tinha muita autonomia de tempo, porque eu trabalhava em casa, eu fazia o meu horário. E aí, um belo dia, a minha sogra, ela é empresária, minha sogra e o meu sogro, e eles sempre me chamavam para ajudá-los. Rachila, você pode me ajudar num problema na prefeitura que a gente está tendo? Rachila, você pode ajudar a gente no cartório, que a gente precisa pegar um documento? E eu ajudava, assim, gratuitamente. Até que um belo dia, minha sogra falou para mim, Rachila, por que você não monta um negócio? E eu falei, como assim montar um negócio? Negócio de quê? Aí ela falou assim, Rachila, você viabiliza tanto a nossa vida. Tipo, toda vez que eu vou na prefeitura, eu não consigo resolver. Você vai uma vez e resolve toda a nossa vida. Monta um negócio para ajudar outras pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que não têm tempo para resolver a vida delas. E você vai resolver por elas vão pagar para você. Falei para minha sogra, você tá louca, isso não existe, eu nunca vi isso no Brasil, não fui empreendedora o suficiente para ver que estava nascendo um negócio. Foi quando, aí passou uns meses, eu acredito muito na questão da energia, do universo e tudo isso, o universo domingo de manhã, 7 da manhã, estava a Rachila assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios na TV Globo. E aí apareceu no programa uma empresa exatamente do mesmo modelo de negócio que é o meu hoje da Deixa Comigo, que é facilitar a vida das pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E aí ele falava, olha, a pessoa precisa comprar um presente, é só chamar a nossa empresa, precisa resolver um problema no cartório, um problema na prefeitura, ou resolver a CNH,
é só chamar a nossa empresa. Eu falei, gente, essa ideia, minha sogra não estava louca. Essa ideia existe. E quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que nos Estados Unidos tem muita empresa desse tipo. No Canadá tem muitas empresas desse tipo. E no Brasil ainda é algo muito incipiente. Tem pouquíssimas empresas assim. E aí foi quando eu falei, vou resolver tentar começar um negócio como esse. E aí eu abri a Deixa Comigo, fiz tudo bonitinho, CNPJ, para já começar a empresa redondinha. E aí, quando eu comecei, o meu objetivo inicial era abrir um negócio para ajudar pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas na correria do dia a dia, compra de presente, cartório, e até mesmo eu acabei criando novos serviços, esse daqui foi ideia própria mesmo, de empreendedora. Eu inventei a neta de aluguel, que é acompanhar os idosos para fazer exame, para ir nas consultas. Inventei a tia de aluguel, que é acompanhar a criança para ir buscar no tênis, no futebol, na natação, no inglês. E aí, isso começou a ser muito diferente na minha cidade e começou a crescer muito rápido. A página da Deixa Comigo, em 3 semanas, chegou a 1.000 inscritos. Em 3 semanas. Sem patrocínio, sem nada de tráfego. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E foi quando eu falei, não, eu tenho que investir nesse negócio. Então, comecei oferecendo esses serviços para as pessoas físicas e também para a pessoa jurídica, o microempreendedor, o pequeno empresário, que precisa de mais braços, ele não tem, né, capacidade financeira, enfim, ele contrata, Deixa Comigo para ajudá-lo no dia a dia. Então, basicamente, foi assim que foi a minha transição de carreira. Eu saí da vida acadêmica, que eu tinha todo um futuro de fazer mestrado, doutorado, seguir nessa área de mapeamento, imagens de satélite, e aí eu, por não ver propósito, no propósito de vida mesmo, no que eu estava fazendo naquela época, falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa que eu me encontre, e hoje a Deixa Comigo, eu fico até emocionada, hoje a Deixa Comigo é o maior presente na minha vida, eu vejo muito significado naquilo que eu faço, os meus clientes falam, Rachila, você salvou a minha vida, e de tanto eles falarem, Rachila, você salvou a minha vida, nasceu a missão. Quem olhar a página da Deixa Comigo, é @deixacomigo_oficial, entrando na página, vocês vão ver lá, missão Bulgária, missão Portugal, missão tia de aluguel, missão... E todos os meus trabalhos, eu falo que são missões, porque os meus clientes falam que eu salvo a vida deles. E muitas vezes, algumas missões são quase impossíveis, porque os clientes não conseguem resolver e falam, Rachila, se você fala que faz missão, eu tenho a missão perfeita para você. E aí eles acabam me passando cada dia uma missão mais mirabolante que a outra. Então foi assim, gente, Camila, Danila, que saiu a Rachila acadêmica para a Rachila empreendedora. É muito legal você contar isso, porque realmente, quem já passou por um processo de insatisfação profissional, aliás, quem nunca, né? Você que está escutando, muitas vezes também teve uma história muito parecida com a da Rachila, né? Que saiu de uma insatisfação profissional, uma inquietação, né? Ou uma necessidade de realmente rever, né? Toda essa questão profissional e encontrar um novo rumo. Eu tive algo parecido com isso, em termos de insatisfação, de não ver sentido no que fazia, né? É muito interessante isso, porque eu vim de uma carreira corporativa também, e nessa área, de 10 anos praticamente, eu fui da área de compras. E, tipo, compras numa empresa é um dos departamentos que, tipo, gasta o dinheiro da empresa. Então, você não vê muito o resultado daquilo, porque você não vê a transformação, né? Eu compro insumo, mas eu não vejo esse insumo saindo da empresa depois. Então, realmente, eu tinha esse sentimento muito parecido com você. E eu até convido você que está escutando a gente, se você também passou por uma situação parecida, de não ver propósito no que você executava antes de trabalhar com o seu atual trabalho, com o seu negócio, se isso também já aconteceu com você. Muitas, né? É bem interessante que eu acho que até principalmente nós mulheres lidamos muito com essa questão de buscar mesmo o propósito naquilo que a gente faz, né? Não sei se está no nosso DNA. Danila, que trabalha aí bastante com mulheres também, mulheres até multipotenciais, eu acho que deve ter uma correlação
relação dessa questão, né, de você sentir a necessidade, a gente sentir, né, nós mulheres sentimos de fato uma necessidade de ver resultado daquilo que a gente faz. Você já percebeu esse padrão também, Danila, nas suas clientes, até em você? Como é que foi também? Tem similaridade? Sim, tem muita similaridade. Até no meu trabalho eu faço isso, eu ajudo a mulher ela conseguir achar o propósito dela. Porque assim, até falo isso, até já conversamos bastante sobre isso, né, Camila? Que para mim hoje, o que me mantém no meu negócio é o meu propósito. É o que me mantém em pé, é o que faz eu estar lá todo dia e enfrentando todos os monstrinhos e as missões que a gente tem que cumprir. Porque sem a gente ter noção, sem a gente ter isso muito forte dentro da gente, a gente não consegue ir para frente, né? Falta alguma coisa, fica um buraco. E aí eu falo disso até... aconteceu comigo, claro, quando eu estava no CLT, eu também vim de CLT, mas é tão forte ainda até dentro do próprio empreendedorismo. Então, assim, hoje eu venho num processo do que eu trabalho me faz muito mais feliz, né? Atinge muito mais o meu propósito do que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. É uma construção. Eu vejo muito isso como uma construção, de encontrar o seu propósito e de construir, né? De estar ali e trazer isso aí para o seu dia a dia para ter essa leveza. Porque, Rachila, você fala do seu trabalho com uma leveza, com uma alegria tão gostosa, de verdade. Assim, a gente está se vendo, né? Porque a gente faz uma conference aqui virtual. Não estamos só ouvindo, mas assim, é notório assim, a felicidade. Assim, gente, vocês estão vendo o sorriso no rosto dessa mulher quando ela fala do trabalho dela, que delícia que é. E aí, Rachila, eu queria saber como que é, explica um pouquinho pra gente essa questão, assim, um pouquinho mais de como que é ser uma assistente pessoal. É assistente pessoal que chama mesmo? Tem algum outro nome? Como é que é isso? No meu negócio, eu trabalho com duas profissões dentro dele. Eu trabalho como assistente pessoal para quem é pessoa física, então ajudando as pessoas na correria do dia a dia, comprando presente no cartório, na prefeitura, tia de aluguel, a neta de aluguel, que não deixa de ser uma assistente pessoal, e também como secretária virtual. Aí a secretária virtual é diferente, porque a secretária virtual, o objetivo dela é trabalhar para pequenos empreendedores, microempreendedores, pequenos empreendedores, para facilitar a vida dele. Então, por exemplo, eu já atendi cliente que trabalha na área da saúde, cliente que trabalha como veterinária, então precisa fazer todo o controle de agenda. Eu atendi uma veterinária que eu atendi, ela trabalhava indo nos domicílios, né, indo nas casas dos clientes para atender os cachorrinhos. E aí ela precisava de alguém para fazer o controle da agenda dela, porque ela ficava o dia inteiro na rua, o dia inteiro no trânsito, o dia inteiro atendendo o paciente, e ela não tinha tempo de fazer o controle da agenda dela semanal. Então ela me contratou, a gente fez um contrato e eu fazia todo o controle de agenda dela. E hoje a secretária virtual, ela vem para facilitar a vida do empreendedor. Então a secretária virtual, ela pode oferecer serviço de controle financeiro para o pequeno empreendedor, pode fazer controle de gestão de agenda, pode fazer pesquisa de mercado, cotação, serviço de entrega. Na verdade, a secretária virtual, ela foca mais em serviços remotos. Eu, como assistente pessoal, eu faço serviço de entrega, mas a secretária virtual, como o próprio nome diz, é mais serviço virtual. Então, tudo que ela pode fazer do computador dela para facilitar a vida do empreendedor, ela faz. Então, eu, dentro da Deixa Comigo, eu tenho um serviço de assistente pessoal, que é onde eu ajudo as pessoas que estão, né, na vida corrida, no dia a dia, que elas não conseguem ter tempo para dar conta de tudo. Então, elas preferem pagar a minha hora e, na hora que ela tem livre, ela vai focar naquilo que dá mais resultado na vida dela. Então, por exemplo, tem uma cliente minha que eu atendo muitos empresários, muitos empreendedores. Tem uma cliente minha que eu atendo, ela fala, Rachila, ela entregou a vida dela, pessoal, na minha mão. Então, tudo que ela precisa resolver. O filho precisa levar no médico, levar no dentista, resolver coisa de casa, fazer transferência da conta de água, transferência da conta de luz, tudo é a Deixa Comigo que cuida. Então, esse é o serviço do assistente pessoal. É ajudar pessoas físicas que estão na correria e elas podem delegar tarefas para você.
Então, é diferente, bem diferente da secretária virtual, que a secretária virtual, o objetivo principal é ajudar pequenos e micro e pequenos empreendedores, né, na sua vida, no dia a dia desses empreendedores. Então, basicamente, é essa a principal diferença entre a assistente pessoal e a secretária virtual, que ambas eu ofereço na Deixa Comigo. Hoje eu já tenho pessoas que me ajudam, né, dentro da Deixa Comigo, parcerias, tanto como secretária virtual, tanto quanto assistente pessoal, porque eu tenho um curso onde eu ensino as minhas alunas a abrirem um negócio como o da Deixa Comigo. E muitas alunas minhas se tornaram minhas parceiras no meu negócio, na minha cidade. Então, elas trabalham como assistente pessoal também, onde eu passo serviços que eu não estou dando conta, eu passo para essas minhas alunas, para elas conseguirem me ajudar no dia a dia. Fantástico, fantástico isso. Uma coisa que veio na minha cabeça, né, enquanto você vinha falando, é que realmente, além da questão, assim, não só da necessidade real que existe, latente, eu acho que é uma dor muito forte, realmente, tanto para a pessoa física como para empreendedores, né, micro e pequenas empresas, porque, assim, o tempo é muito escasso e você trabalha, ao meu ver, né, com uma parte muito sensível da vida das pessoas e do negócio, que é a burocracia, né? E a burocracia, ela toma um tempo e precisa, né, que a gente invista o tempo não só para resolver, mas para entender, para você ter que ter paciência, ter que lidar muitas vezes com órgãos públicos, como você citou, sendo que cada hora muda as coisas aqui nesse país em termos até de lei. Então, eu imagino que, assim, é cada missão que você deve pegar nesse contexto. E uma curiosidade, que eu não sei se você que está ouvindo aí do outro lado tem, mas eu sempre tenho essa curiosidade, já conheço a Rachila há um tempinho, mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar até hoje, que de todas essas missões que ela já fez, assim, qual missão, Rachila, que você acha que foi, assim, a mais maluca, mais diferente, né? Quando eu falo maluca, assim, realmente é mais inusitada, né? A missão mais inusitada que você teve aí ao longo da sua carreira. Conta pra gente aí como é que foi essa missão, o que teve de tão diferente, de tão inusitado, e como que foi para você, né, resolver, porque eu tenho certeza que você resolveu, não tenho dúvidas, né? Então conta pra gente. Gente, a missão mais difícil que eu já peguei na minha vida foi chamada de Missão Teresina. Teresina no Piauí, para quem conhece, né, Teresina. Nunca fui para Teresina, mas eu já fiz a Missão Teresina. Olha só como as coisas são. A Missão Teresina foi assim, eu vou tentar resumir a história, porque foi uma história muito longa, cheia de emoções, para vocês terem ideia. A minha cliente chorou, eu chorei, só para vocês terem uma noção de como foi essa missão. Foi uma missão super tranquila, do começo ao fim. A minha cliente me ligou dizendo assim: Rachila, o meu filho ele é autista, e ele acabou de passar num concurso público. E para ele conseguir entrar nesse concurso, eles estão exigindo o histórico escolar. Porém, o histórico escolar dele, o carimbo do MEC está apagado. Está um pouco apagado. E eles disseram que não vão aceitar o histórico escolar dele com esse carimbo apagado. E o que aconteceu? O meu cliente, ele mora em Campinas, no estado de São Paulo, e ele fez uma faculdade online em Teresina, Piauí. Por isso que o nome da missão é Missão Teresina. E quando ele fez a faculdade online, a faculdade enviou para ele o histórico escolar, só que com o tempo, né, com o passar dos anos, o carimbo do MEC foi apagando. E aí a minha cliente falou assim: Rachila, agora, eles deram 30 dias para a gente apresentar o histórico escolar novo, a segunda via. Só que a gente não conseguiu, eu tentei, meu filho tentou, minha família inteira tentou com a faculdade, ninguém conseguiu. E a gente está desesperado, agora faltam exatamente 7 dias para acabar o prazo, e se a gente não entregar esse histórico escolar dentro desses 7 dias, o meu filho vai perder o cargo público, que seria o sonho da vida dele. Então, assim, para a gente é muito, muito importante conseguir esse histórico escolar. Falei, minha Nossa Senhora, por onde eu começo? Em Teresina, Piauí.
Falei, mas você vai pagar passagem aérea, né, para eu ir para Teresina? Ela, não, Rachila, infelizmente a gente não tem como, né, para fazer isso. Teria que ser remotamente. Você aqui de Campinas conseguir esse histórico escolar. Eu falei, nossa. Aí começou, gente, a Missão Teresina. Eu entrei em contato com a faculdade não atendia o telefone. Eu mandava e-mail para a faculdade não respondia o e-mail. E lembrando, eu tinha 7 dias para resolver a missão, né? Não tinha tanto tempo hábil assim para ficar esperando a faculdade se manifestar. Aí eu entrei no Google Maps, no Street View, para olhar a rua da faculdade. Quando eu olhei, estava lá uma faixa de aluga-se na frente da faculdade. Falei, nossa, a faculdade fechou. Como que eu vou conseguir esse histórico escolar? E aí, como eu não tinha notícia nenhuma, né, da onde a faculdade estava, endereço, telefone, nada, eu descobri que a faculdade ainda estava ativa na internet, porque o CNPJ da faculdade estava tudo funcionando, o histórico da faculdade, mas o endereço, eles mudaram e não atualizaram o site, o Google, nada. E aí, tanto é que antes de eu descobrir que eu liguei lá, que eu olhei no Street View e vi que a faculdade estava para alugar, eu liguei no mercadinho, na rua da faculdade, para descobrir se existia uma faculdade ali. E aí eles falaram, não existe faculdade. A gente trabalha aqui nessa rua que a senhora está falando e a gente nunca viu faculdade aqui. Eu falei, gente, como que eu acho essa faculdade? A faculdade desapareceu do mapa. E aí comecei a pesquisar na internet, fiz um trabalho de detetive, achei a faculdade, contratei um motoboy para ir até a faculdade. Ele foi 3 vezes na faculdade, as 3 vezes a faculdade fechada, porque eles só atendiam ao público das 4 às 6. Das 4 da tarde às 6. E toda vez que o motoboy ia, não era esse horário. Eu falei, gente, que faculdade é essa? Mas, enfim, aí quando ele conseguiu falar na secretaria da faculdade, eles disseram, bom, a gente até consegue a segunda via do histórico escolar, só que para a gente emitir essa segunda via, o diretor da faculdade tem que assinar, e o diretor está de férias fora do Brasil. Isso era quarta-feira, o prazo vencia na sexta-feira. Aí eu falei, gente, o que eu faço? Aí eu liguei para minha cliente e falei, olha, a única forma da gente conseguir essa segunda via é com a assinatura do diretor. O diretor está de férias fora do Brasil. Tipo, não tem o que eu possa fazer. Aí minha cliente chorou, o filho dela, né, que é o que tinha passado no concurso público, chorou. Aí eu chorei, que eu me envolvo muito nas minhas missões. E aí eu não me conformava que ele ia perder a vaga que poderia ser para a vida dele, de concurso público. E aí eu não dormi aquela noite de quarta para quinta pensando no que eu poderia fazer para salvar a Missão Teresina. E aí eu entrei na internet, fiquei vasculhando o Facebook da faculdade e eu encontrei o contato do diretor de TI da faculdade. Encontrei o WhatsApp dele. E aí entrei em contato com o diretor de TI para ver se ele não... Porque a secretária, ela não estava muito disposta a me ajudar. E aí eu falei pro diretor, não existe outro caminho, o que a gente pode fazer? Contei toda a história do meu cliente, né? O que estava acontecendo. Isso era na quinta-feira, o prazo vencia na sexta-feira. E o diretor de TI falou, olha, Rachila, hoje, acho que era 9 horas da noite do Brasil, mas era outro horário nos Estados Unidos, enfim, eu vou fazer uma reunião com o diretor da faculdade online. E eu vou ver o que eu posso fazer por você. E aí ele fez a reunião. Gente, meia-noite, de verdade, o diretor de TI me manda uma mensagem com a foto do documento assinada pelo diretor. Ele fez tudo lá, se eu não me engano, ele estava nos Estados Unidos de férias. Ele fez tudo de fora, mandou o arquivo digitalizado para a gente conseguir concluir a Missão Teresina. Isso foi meia-noite. Aí eu falei, eu não vou ligar para minha cliente, né? Eu vou acordar ela meia-noite. Aí eu mandei o documento no WhatsApp da minha cliente. Às 5 da manhã, ela acordou, viu o documento e me mandou um áudio chorando,
chorando, que ela não acreditava que eu tinha concluído a missão, que tinha dado certo, que a gente conseguiu a segunda via do histórico escolar. E aí ela fez questão que eu acompanhasse o meu cliente até a prefeitura, onde ele, né, tinha passado no concurso público. Eu peguei o meu cliente, acompanhei ele, conversei com o advogado, fiz a entrega do documento e o meu cliente, enfim, conseguiu a vaga do concurso público. Então, essa missão Teresina foi a missão mais difícil que eu fiz na minha vida, que foi um trabalho de detetive, foram vários papéis que eu tive que assumir e deu certo no final. Como eu sempre falo nos meus trabalhos, missão dada é missão cumprida. Muito bom. Nossa, realmente ser uma assistente pessoal, né, e secretária virtual não é para qualquer pessoa, porque de fato, acho que eu já tinha entrado em pânico. Você ia lidar fácil, Danila? Então, eu já fui secretária, né, de diretoria, eu já fui secretária mesmo. Então, para mim, eu já tive umas missões dessas, assim, meio bizarras, meio quase impossíveis. Então, eu acho que eu conseguiria fazer. Não sei se eu queria, né? Se eu ia ter vontade de trabalhar com isso, mas porque hoje eu trabalho com outra coisa, mas quando eu fazia, eu achava bem. É gostoso você conseguir ajudar as outras pessoas. Eu penso que você, no seu trabalho, você ajuda as pessoas nesse formato. Eu ajudo de outra forma, a Camila ajuda de outra forma, cada uma tá aí, né? No seu quadrado, ajudando as pessoas. E aí eu achei maravilhosa essa história, eu achei maravilhosa. Até queria ouvir outra, se não tem uma outra. Eu adoro ouvir uma história. Outra missão que foi bem recente agora foi a missão China. O meu cliente, ele mora em Shenzhen, é uma cidade extremamente tecnológica na China, lindíssima. Ele trabalha atualmente na IBM lá em Shenzhen. E aí ele falou, olha, Rachila, eu preciso fazer toda a minha documentação, porque eu já tô, se eu não me engano, ele mora lá 10, 11 anos, ele mora lá há muitos anos, e ele queria entrar com a documentação para ser um cidadão permanente na China, né, para entrar com a documentação vitalícia, para ele não precisar ficar mais renovando o visto de tempos em tempos. E aí ele falou, Rachila, só que os meus prazos estão bem apertados, e eu preciso que você faça algumas documentações aí no Brasil, como, por exemplo, a certidão de atestado de antecedentes criminais. E aí falar, Rachila, super tranquilo, atestado de antecedentes criminais, é só você entrar na internet, entrar lá no site, emitir e pronto. Só que, gente, o que acontece? Estamos falando de China. China não é tão rápido as coisas. Você entra no site, emite, em 2 minutos você tem um atestado de antecedentes criminais. Só que para esse documento ser válido na China, você precisa passar por algumas etapas extremamente burocráticas para eu poder enviar para a China esse documento no final e ele ser válido lá. Então, o que eu precisava fazer de imediato? Eu gerar primeiro o atestado de antecedentes criminais, depois levar no cartório, fazer tipo um reconhecimento de firma, mostrar que a assinatura daquele atestado ele existe, é uma assinatura oficial, até aí tudo bem. Aí, depois disso, eu precisava entrar em contato com o consulado chinês aqui no Brasil. E nesse consulado chinês, eu precisava levar o atestado para eles carimbarem, validarem esse documento para depois eu poder enviar para a China. Só que o que acontece, gente? Estamos agora em julho de 2021, não sei quando você está me ouvindo, né? Quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas agora estamos no meio de uma pandemia onde o coronavírus está assolando várias partes do mundo e todos os consulados estão fechados, sem atender ninguém. E assim, você tem uma demanda urgente, infelizmente eles falam, não podemos te ajudar. Faz um agendamento e daqui 3, 6 meses, talvez, porque eles diminuíram muito a demanda deles. Muito, muito, muito. A quantidade de pessoas que eles atendem por dia. Só que meu cliente, ele não tinha esse tempo todo. Se eu não conseguisse validar o atestado de antecedentes criminais dentro do tempo hábil, né, dentro do prazo que ele tinha, ele ia ter que precisar voltar para o Brasil. Sendo que ele já mora na China há mais de 10 anos. E ele, Rachila, todo desesperado. E eu entrava em contato com o consulado da China, o consulado me respondia o e-mail em chinês.
Gente, chinês. Quem aqui, quantas pessoas você conhece que fala fluentemente chinês? E aí, graças a Deus, existe o Google Tradutor traduzia os e-mails do consulado chinês. E detalhe, eu estava falando com o consulado chinês que está dentro do Brasil, mas tudo bem. Aí eles falaram para mim por várias vezes: Rachila, a gente não tem como ajudar você, infelizmente o consulado tá com uma alta demanda, a gente não vai conseguir ajudar. Falei, gente, vocês não estão entendendo, ele vai perder o emprego dele, isso é urgente, isso é para ontem, é só um carimbo no atestado. E aí eles não conseguiam me ajudar e falavam, olha, infelizmente a gente não pode ajudar. Até que eu consegui o contato do cônsul da China. E aí conversei com a pessoa, né, que foi um amigo que conversou com esse cônsul, mostrou tudo que estava acontecendo. Ele falou, não, nesse caso a gente pode abrir como se fosse um chamado de emergência, fazer um agendamento para ele, porque assim, se eu fosse no processo natural, dentro da pandemia, ia demorar uns 7 meses para eu conseguir esse carimbo nesse documento. E aí o meu cliente provavelmente não, era certo que ele ia encerrar o contrato dele na China e precisar voltar para o Brasil. E aí ele falou assim, e aí como eu consegui esse chamado urgente dentro do consulado, eu consegui o carimbo em menos de um mês, enviei para o meu cliente deu entrada na documentação dele, e hoje ele já está como cidadão permanente lá na China, não tem mais problemas com visto e não vai precisar mais voltar para o Brasil por causa desse documento. Nossa, que doideira! É missões impossíveis ao redor do mundo, então. Exatamente, é que agora eu acabei não falando para vocês que hoje em dia eu estou focando muito no atendimento para brasileiros que moram no exterior. No meu trabalho de secretária virtual, eu estou atendendo muito a esse tipo de serviço. Sem querer, eu acabei me especializando nisso. Eles começaram a me encontrar a página da Deixa Comigo, como secretária virtual, assistente pessoal, e eu comecei a me especializar em missões internacionais, em ajudar os brasileiros que moram fora do Brasil, que precisam de documento, tradução juramentada, apostilamento de AIA, que são todas as etapas que um brasileiro, quando vai morar fora do Brasil, precisa fazer na sua documentação, para esse documento ser válido no exterior. Então, hoje em dia, eu acabei virando uma expert nessa parte de documentação. Então, eu tenho muitas missões fora do meu país, né? Tenho missão na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, eu falo que hoje eu virei uma assistente que atende o mundo inteiro. Missões impossíveis internacionais. Maravilhoso isso. Muito legal, muito legal. Muito diferente, por isso eu amo tanto, porque cada dia, nunca existe rotina dentro do meu negócio, cada dia é diferente, cada dia eu preciso aprender coisas novas, e eu amo isso, eu estar em constante, me desafiando, em constante aprendizado, e poder trabalhar com isso, ajudando tantas pessoas de tantas maneiras diferentes, e não ter rotina, que é uma coisa que me prende, que me deixa triste, é algo sensacional, assim, na minha vida. Temos praticamente uma multipotencial aqui, hein, Camila? Tô achando, tô sentindo aqui. Com certeza, não tenho dúvidas. Que legal. Rachila, ouvindo toda essa história, toda essa parte, literalmente, né, a sua história de processos de transição, tanto da carreira que você vinha construindo corporativa para empreendedorismo e dentro do próprio empreendedorismo, praticamente fazendo uma nova transição aí, se especializando aí em outra área dentro do teu próprio negócio, que conselho que você deixaria para a mulher que está nos ouvindo, independente dela ser empreendedora ou não, então mesmo que ela esteja nesse processo também de transição ou pensando fazer uma transição de mundo corporativo, CLT, para empreender ou dentro do próprio negócio, ora nisso que assim como você, eu e Danila também já passamos por essa situação bem parecida dentro do nosso próprio negócio, o que você dá de conselho?
Eu acho que, primeiro, para a pessoa que quer fazer a transição de carreira, seja do mundo empresarial para o empreendedorismo, eu acredito. Uma das perguntas que eu mais escuto é: como eu me descubro? O que eu vou fazer? Né? Qual área que eu vou trabalhar? Eu não sei que caminho tomar. Eu acho que, partindo desse princípio, né, desse primeiro exemplo, para essa mulher, né, para você que está me ouvindo e você está nesse momento da tua vida que você quer mudar, você quer encontrar um novo propósito de vida e você não tem ideia de qual caminho tomar, eu vou te falar o que me falaram quando eu estava querendo empreender e estava perdida, quando eu voltei do Canadá, não sabia o que fazia da minha vida, qual carreira, se eu fazia uma nova faculdade, se eu mudava para o Canadá de vez, enfim. Eu vou falar aquilo que me falaram. Faça aquilo que o seu coração te encanta, que o teu coração fica feliz. Faça aquilo que as pessoas te elogiam, que você às vezes não faz para ganhar dinheiro. É uma atividade que você faz e que todo mundo te elogia e você nunca imaginou na sua vida ter que trabalhar com isso. Tem uma conhecida minha que ela sempre trabalhou no mundo corporativo, nunca trabalhou com terapia, ela não era dessa área, ela trabalhava com finanças, totalmente diferente, e aí todo mundo elogiava ela, que ela tinha muito perfil de psicóloga, que, nossa, a família inteira ia atrás dela, todas as amigas iam atrás dela, e ela quando ela resolveu que ela queria mudar de carreira, ela falou, eu não sei o que eu vou fazer. Eu quero fazer uma transição de carreira, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. E aí ela olhou para si própria e falou, o que todo mundo me elogia? Todo mundo me elogia falando que eu sou uma boa ouvinte, que eu dou bons conselhos, que eu consigo interpretar as pessoas de uma maneira diferente, eu tenho um olhar diferente. E aí eu resolvi fazer cursos de psicanálise, de terapia, de desenvolvimento pessoal, e ela acabou migrando totalmente de área, e ela nunca imaginou na vida dela estar trabalhando na área que ela está hoje. Então, se você está nesse momento, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, em qual carreira eu vou seguir, analisa o que as pessoas te elogiam, o que você faz muito bem, que você nunca na tua vida imaginou ganhar dinheiro com isso. E eu acredito que o segundo exemplo é no caso da própria empreendedora que está se reinventando, que está fazendo uma transição de carreira dentro do próprio negócio dela. Porque hoje em dia, pelo menos no momento que nós estamos vivendo hoje, julho de 2021, em plena pandemia, o que mais nós estamos vendo é empreendedores se reinventando. Empreendedores que nunca trabalharam no digital, precisando criar página de venda, criar e-commerce, criar catálogo de produto, a mulher que vende bolo, que nunca teve no iFood, que estava acostumada a vender para suas amigas, para suas vizinhas, para sua clientela mais antiga, agora já está criando Instagram, já está pensando como montar uma página atrativa, como atrair seguidores, como se cadastrar no iFood, enfim, procurando novas formas de venda, novas formas de se reinventar. Então, eu acho que a partir do momento que você decide ser empreendedora, e se você é empreendedora já, eu acho que esse é o grande segredo. A gente está sempre se autoavaliando, se autoanalisando, tendo um tempo para a gente. Eu acredito muito que todos os dias a gente tem que ter pelo menos meia hora em silêncio, meia hora para você. Meia hora para você estudar aquilo que você gosta, meia hora para você fazer uma meditação, meia hora para você fazer uma oração, meia hora, no mínimo, para você ouvir os seus próprios pensamentos, para você conseguir olhar para o teu negócio estando longe daquela loucura do dia a dia. E eu recomendo muito um livro que fez muita diferença na minha vida, que chama O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, ele ensina 6 hábitos matinais que você faz pela manhã, e ele fala que a forma como você começa o seu dia vai determinar o resto do seu dia. E aí ele te ensina esses 6 hábitos para você fazer todos os dias. E esse livro mudou a minha vida. Hoje eu não deixo de fazer o Milagre da Manhã, e eu acho que tanto para Rachila como pessoa e como indivíduo, quanto para Rachila como empreendedora, mudou muita coisa na minha vida a partir do momento que eu me dou esse tempo todos os dias para olhar para mim e olhar para o meu negócio.
Então, essa é a dica que eu dou para ouvinte aqui que está até o final, ouvindo todas essas histórias da Deixa Comigo, que eu acho que a gente está acho que o aprendizado nunca vai parar, ele é infinito, e a gente tem que estar sempre na busca, em constante evolução, e por isso que a gente está aqui nesse podcast. Eu estou aprendendo com a Danila, eu estou aprendendo com a Camila, a ouvinte está aprendendo, enfim, isso aqui é uma troca, e eu acho que isso é o mais importante de tudo. Ai, concordo. Eu achei muito, muito bacana isso que você falou, tudo que você falou. Fiquei até pensando, fiquei pensativa aqui, porque é verdade, né? Achei legal a indicação do livro. Eu não li esse livro. Você leu, Camila? Não li também. Eu acho que ele está na minha lista lá da Amazon, minha lista infinita. Vou subi-lo para umas posições mais acima aí. Eu também, o meu deve estar lá na lista também, porque assim como Camila também, né? A gente tem aquele Unlimited, né? Que, nossa senhora, é aquela lista. Mas obrigada por ter indicado, acho super interessante, assim, eu vou ler também. E o que eu queria perguntar para você é o seguinte, né? Se eu quiser virar uma assistente pessoal, assim, você falou que tem um curso, qual seria assim, o que eu precisaria ter, sabe? Que você falou, você tem que olhar para você, entender o que você quer, o que você gosta, porque para mim esse é o principal. Como eu falei, eu trabalho com empreendedoras, eu ajudo elas a conseguir unir essas questões, né? Trazer para fora quais são as paixões delas, os desejos delas, colocar no negócio. E o que você fala para essa mulher que descobriu aí que ela quer ser, ou como que ela pode se descobrir a ser uma assistente pessoal? Todas as minhas alunas, o que eu vejo como característica principal delas, elas têm essa característica de ajuda muito forte nelas. Ela sempre quer ajudar. Se você é aquela pessoa que tem um pepino na tua família, você é a primeira pessoa que as pessoas te ligam, você pode ter certeza que você tem perfil para trabalhar como assistente pessoal ou secretária virtual. Porque você é desenrolada, porque você consegue resolver as coisas com agilidade, porque todo mundo pensa em você quando precisa resolver aquele pepino que ninguém consegue resolver, mas você consegue. Então, a partir do momento que todo mundo, o primeiro nome que vem na mente dessa pessoa é você e eles te ligam, eu acredito que esse é o maior sinal que você tem característica para trabalhar como assistente pessoal ou secretária virtual. E eu acho que a segunda maior característica é a proatividade, né? Porque é um trabalho diferente de muitos outros, que muitos serviços são monótonos, tem uma rotina, tem um padrão, sei lá, você trabalha com planilha de Excel, aí você aprende a técnica, você aprende a fazer fórmula, existe uma matemática ali, uma fórmula que vai ser igual aqui no Brasil, na China, na Coreia do Sul, no Canadá, vai ser igual em todos os lugares. Então, existe uma fórmula mágica que dá tudo certo. O McDonald's é a franquia do McDonald's é igual em todos os lugares do mundo e tantas outras franquias. Para esse serviço, não existe uma receita, não existe uma fórmula matemática. Então, você precisa ter muita proatividade para trabalhar como assistente pessoal e secretária virtual. Gostar de aprender, gostar de desafios, gostar de coisas novas. Eu acho que essas são as principais características. Nossa, muito bacana. A curiosidade também, né? Porque tem que ser curiosa, né? Tem que ter aquela vontade de ir atrás, né? De aprender coisas novas. Achei interessante, eu gostei. Eu falo que eu sou detetive também. Eu sempre brinco no meu Instagram. Falei, gente, hoje eu fiz uma missão de detetive, estou orgulhosa de mim. Porque você precisa ter um pouquinho de detetive, que usa muito essa habilidade. Tô vendo, que maravilha. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Se você aí se identificou, já sabe, já pode procurar a Rachila. Se você conhece alguém, né? Você que está escutando, conhece alguém que, olha, fulana é aquela amiga lá, é ela que eu tô sempre pedindo para me ajudar com os pepinos. Já encaminha esse episódio para ela, para ver se ela se identifica, né? Com tudo que a Rachila compartilhou de como é mesmo ser uma assistente pessoal e secretária virtual. Quem sabe ela se identifica e também ela se encontra nesse processo, né? Exatamente.
E para quem tem desejo, gostou dessa profissão e falou, nossa, eu tenho perfil para isso, eu tenho curso, como a Danila acabou de falar, eu tenho curso onde eu capacito novas assistentes pessoais, novas secretárias virtuais, e eu também dou muitas dicas para quem está começando no meu perfil do Instagram. Então, para quem não segue, para conhecer a minha página, é @deixacomigo_oficial, e lá, assistente pessoal, secretária virtual, vai encontrar dezenas de dicas para começar nessa área. Fala, Rachila, estou perdida, não sei por onde começar. Lá eu criei um e-book gratuito para assistente com os 10 passos, o que ela tem que fazer para começar nessa carreira. Rachila, é muito legal esse seu curso. Eu vou indicar para minha irmã. Minha irmã hoje ela trabalha como secretária particular e ela que resolve todas as buchas lá de casa, da família. Ela resolve tudo, gente. Quer alguma coisa, eu ligo para ela, ela que resolve. E eu moro fora do Brasil, então ela que resolve para mim. Às vezes eu tenho até dó, coitada, porque eu jogo tudo nas costas dela e ela, né, a irmã, né, acaba fazendo. Ó, mas eu já sei aí, eu vou encaminhar o seu curso para ela, depois eu vou encaminhar seu perfil lá para ela. E pessoal, a gente vai deixar aqui embaixo, tanto no podcast aqui no Spotify, quanto lá no YouTube, a gente vai deixar o @bonitinho da Rachila para quem se interessou, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Mas agora, Rachila, eu queria saber uma coisa que a gente sempre traz aqui, que é a nossa chamadinha, né, o episódio aqui, é o Adubaí. São aquelas coisas que acontecem aí na nossa jornada, que dão errado, mas que no final, né, traz aí um aprendizado, traz um crescimento pra gente. Você tem algum aí para compartilhar com a gente? Lembrando agora, Danilo, eu acredito que de tudo que eu já compartilhei com vocês, que eu até falei, eu acho que a maior coisa que para mim foi extremamente negativa, que eu falei, nossa, meu mundo caiu, eu acabei contando aqui no começo do podcast, que foi quando eu fui demitida, que a minha empresa a empresa que eu trabalhava mandou 80 funcionários embora, e aí naquele momento eu falei assim, gente, e agora? Né? Veio uma demissão e naquele momento que a gente está desesperado, que a gente está nervoso, a gente acredita que é o fim do mundo, que não tem mais caminho, que não tem mais para onde... Outra forma da gente seguir, outro caminho, e aí a gente fala, não, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos esfriar a cabeça, vamos pensar quais são as possibilidades, quais outras alternativas que eu posso seguir de carreira. E naquele momento, quando eu fui demitida, eu achei que minha vida tinha acabado. Falei, ai meu Deus, e agora? Eu tô no emprego dos meus sonhos. Eu achava que era o emprego dos meus sonhos, até, né, me ver tão frustrada daquele jeito. E aí, a partir do momento que eu fui demitida, que eu transformei a coisa mais negativa que aconteceu na minha vida para a coisa mais positiva que eu tenho hoje, que é o meu negócio. Então, assim, essa virada de chave, eu acho que é fundamental a gente, mesmo no momento que você está no fundo do buraco, chorando, acreditando que não tem mais caminho, que não tem mais saída, que não tem mais alternativa, sempre tem, gente, sempre tem outra saída, uma luz no fim do túnel, e que às vezes naquele momento de dor, de sofrimento, a gente não vê. A gente não consegue ter esse olhar, né, mais para o futuro, mais adiante. E naquele momento, né, que é que foi a demissão e que eu fui para o Canadá e que eu voltei, foi a grande virada de chave na minha vida empreendedora. Então, assim, se vocês forem olhar, falar, nossa, a Rachila largou a carreira dela toda, ela trabalhou 10 anos como geógrafa, ela foi demitida, foi para o Canadá, voltou, ficou desempregada. Ela falou, que louca, que mulher, né? Como assim ela está fazendo isso? E vocês acreditam, e hoje a minha maior loucura é a minha maior qualidade, é o melhor presente que o universo trouxe na minha vida. Então, eu acho que nesse momento do Adubaí, que eu gostei muito desse nome, é essa mensagem que eu queria deixar para você que está ouvindo. Independente do momento que você esteja vivendo, do problema que você esteja passando, da decisão errada que você tomou, acredite, sempre existe um caminho, sempre existe uma saída e novas possibilidades para acontecer na sua vida. Uau, depois de uma mensagem dessa, né, de uma reflexão como essa, eu acho que é a melhor forma mesmo da gente se despedir, né, encerrar esse episódio. Rachila, eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por você ter topado participar dessa nossa iniciativa. Eu não tenho
dúvidas de que tudo que você compartilhou aqui com a gente vai agregar muito na vida das mulheres que estão aqui ouvindo esse episódio, acompanhando. E agora tem um convite para fazer para você, ouvinte aí que está nos acompanhando, se você se sentiu inspirada com toda a história, toda a trajetória da Rachila e também quer compartilhar conosco na nossa rede de apoio, você pode mandar um e-mail contando como foi a sua jornada empreendedora para o e-mail podcastplantaí, tudo junto, @gmail.com, que Danila e eu iremos ler aí todas as mensagens e a nossa ideia é justamente compartilhar com outras ouvintes. Então, nós iremos ler aí a sua história nos próximos episódios. E também, se você quiser fazer parte da nossa rede de apoio, é só se cadastrar, deixar o seu e-mail no link que a gente vai deixar aqui abaixo no YouTube e também no Spotify. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo episódio. Eu também queria agradecer a sua presença aqui, Rachila. Eu que agradeço o convite, Danila, Camila. Desejo muito sucesso para o podcast, que ajude milhares de mulheres nesse mundo inteiro. E contem comigo, o que precisar é só chamar. E um beijo para todo mundo que está ouvindo aí. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.